Nesse vídeo eu gostaria de estar compartilhando, falando um pouco sobre Deus como justo político. Para falar de Deus como justo político, eu queria usar um versículo da Bíblia que está no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é o Inário de Israel, no seu capítulo 37 e no verso de número 28. Diz assim: porque o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Quando o salmista fala aqui desse Deus que ama a justiça e um Deus que não desampara os seus santos, quando ele escreve esse hino, ele está se referindo a Deus como político comandante de Israel. Deus como um Deus que está acima do rei, o monarca, descendente de Abraão, que governava Israel. Esse Deus não desamparar os seus santos, era um Deus que tinha uma divisão extraordinária em Israel, na época que ela pertencia aos descendentes de Abraão. Então esse Deus, ele tinha uma administração equilibrada, que Israel, ele justamente vivia, como diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, Israel vivia na bênção, Israel vivia na bonança, Israel vivia no equilíbrio social, político, financeiro. Israel só saía disso se Israel pecasse contra esse político que estava no céu, porque aí vinha a maldição da lei. A lei de Israel não era uma constituição. A lei de Israel estava expressa na Bíblia, cujo legislador de Israel sabemos que foi Moisés. Então, esse Deus justo que não desamparava seus santos, era esse Deus poderoso que o Salmo 37 fala que tinha esse comando. Nesse comando é bom observarmos uma coisa, que Deus, ele amava o equilíbrio, a justiça social. A balança de Deus em Israel, ela era uma balança muito justa, muito equilibrada. Israel era dividida igualitariamente entre os descendentes de Abraão, de modo que um não poderia ter mais que o outro. Israel nessa época era dividido em 12 tribos. Essas tribos, os donos dela era um filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão, o homem que Deus fez uma promessa que ia lhe dar uma nação como um sacerdócio eleito, e esse povo ia abençoar todas as nações da terra. Quando se fala em abençoar todas as nações da terra, hoje a igreja fala assim: meu Deus é o Deus de Israel, meu Deus é o Deus que se relacionava com Israel, meu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então essa balança era totalmente igualitária. Olhando para a administração política de Israel, a gente pode dizer que Deus ama o equilíbrio, a justiça social, olhando também para o relacionamento de Deus com a nação de Israel, a gente pode afirmar que Deus não gosta da injustiça social. O que é a injustiça social numa sociedade? A injustiça social numa sociedade é justamente o que faz a força do capitalismo. A força do capitalismo, a balança dele, a balança do capitalismo junto com a classe trabalhadora, ela é injusta, porque ela é aqui. As grandes corporações, as grandes empresas, as potências financeiras, ela está aqui, ela é uma minoria, ela está aqui na minha mão esquerda, ela é uma minoria, ela é um pouquinho de gente. Mas esse pouquinho de gente, as riquezas existentes em toda a terra, acumula na mão desse pouquinho de gente aqui. E aqui está uma multidão.
uma multidão. Aqui está a maior parte da humanidade, isso juntando todas as sociedades. E aqui está a classe trabalhadora. Aqui está a classe que construiu a riqueza para quem está aqui. E essa classe aqui não desfruta da riqueza que ela mesma construiu. Assim diz a base científica de hoje, olhando os estudos da sociedade. Então, olhando a força do capitalismo, podemos afirmar que Deus não gosta da injustiça social. Isso olhando para Israel também. Deus não gosta da injustiça social. Quando Israel, na época de Israel, tinha o ano sabático, né? O ano jubileu, as tribos, ela trabalhava, plantavam, colhiam 6 anos. E no 7º ano ela descansava. Era para descansar a terra. Daí Israel ia confiar na providência do Senhor, em tudo que ela construiu nesses 6 anos. Com certeza ninguém ia estar passando necessidade. E nessa hora vinha o equilíbrio de Deus, que a gente vai falar desse equilíbrio no próximo vídeo. Mas é curioso saber, não é? É curioso saber que Deus, como comandante da terra de Israel, ele não gostava da injustiça social, e sim do equilíbrio, da balança social. Olha, se a terra fosse assim hoje, que lindo seria! Não teria criança passando fome, não teria em muitas nações gente morrendo de fome, não teria em muitas ruas gente morando ali, cujo nome é morador de rua, ou tecnicamente pessoas em situações de rua. Não, porque seria muito mais equilibrado. Se a humanidade, se todas as sociedades se inspirasse na administração política, administrativa de Deus na vida de Israel, o mundo seria bem melhor. O impacto político, administrativo, social na vida de todos os seres humanos, em toda a sociedade, seria bem melhor. Deus é justo, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E foi nesse senso de justiça que ele mandou o Redentor, Jesus Cristo, para equilibrar a comunhão com o homem em toda a terra. Porque em toda a terra, onde tiver um homem que se dobre ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse homem tem direito a viver em comunhão com Deus. Tem direito a, daqui a pouco, quando Jesus Cristo raiar nas nuvens e morar no paraíso de Deus, o paraíso que ele mesmo disse assim: eu vou preparar um lugar. Então, esse Deus é justo, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Nesse sentido, até foi difícil para o próprio judeus. Os judeus, foi difícil para os descendentes de Abraão entenderem, para muitos deles, que eles esperavam que esse Jesus, esse Redentor que viria, era só para ele. Era difícil ele querer partilhar com o mundo inteiro. Mas quando Deus disse que seriam benditas todas as nações da terra, ele está falando justamente quando Jesus Cristo viesse, o seu reino na terra ia ser estendido a todo lugar aonde tivesse um homem. No próximo vídeo continuamos falando de mais assuntos relacionados aos direitos e deveres dos cidadãos, e também relacionado à edificação das nossas vidas com a palavra de Deus. Muito obrigada.